Bom, gente, bom dia. Vamos corrigir então esse trabalho. Deixa eu compartilhar com vocês a planilha Excel que foi desenvolvida nas últimas aulas. Só um instante. Bom, esse é o projetinho que nós fizemos em estacas hélice, né? E aí eu pedi que vocês fizessem em estacas pré-moldadas. Qual foi o pior furo que vocês encontraram? SP3? SP3, né? SP3. Vou colocar aqui SP3 pré-moldado. SP3 pré-moldado. Aí é bem simples. É bem simples, né? Basta pegar a sondagem SP3 que já foi feita, dar um Ctrl C, cola aqui. O que vai mudar aqui nessa planilha, basicamente? O que mudou? O que vocês fizeram de diferente? Diâmetro, F1, F2. Diâmetro, que é 26, né? Isso. Ponto 26 metros. Aí a área está automática, o perímetro automático. F1, qual foi o valor extraído da tabela? 2,5. Oi? 2,5. 2,5. E F2? 3,5. 3,5. A resistência estrutural, nesse caso, não é calculada, o fabricante fornece 700 kN. Certo? No caso, a capacidade de carga admissível vai ser dada por essa equaçãozinha que está aqui, ó. R dividido pelo fator de segurança. Então, essa é a nossa equação. E no caso aqui, nós vamos usar resistência lateral e resistência de ponta. Então, essa observação aqui era pertinente para a estaca hélice, eu vou deletar. Né? Então, aqui vai ser esse R aqui, resistência lateral, mais resistência de ponta. Aqui eu não preciso de mexer nada, o perfil está pronto, o NSPT preenchido, K e alfa, tudo certinho. O que tem que ser alterado é onde? Resistência admissível, tem que considerar resistência de ponta. Isso aí. E aqui, ó, a capacidade de carga que está calculada aqui leva em consideração resistência lateral e resistência de ponta. Então, basta pegar este valor aqui e dividir por 2. Né? Então, ó, vai ser esse valor de R dividido por 2. Aí eu posso arrastar. Certo? Aqui eu vou colocar branquinho. Vejam só o seguinte, um detalhe.
Aqui no final da planilha, vem calculando resistência lateral, tudo bem, tal, mas a resistência de ponta não é possível, por quê? Porque sempre pega um número de golpes na frente, então não tem valor nenhum, porque aqui já está rocha, né? Então aqui eu vou deletar esses valores aqui, ó. Mas isso não vai ser relevante para o nosso projeto. Por quê? Porque a nossa estaca vai parar onde? Nos 22 metros, certo? 22 metros, vai parar aqui assim, ó. Então, vou marcar aqui em amarelo. A estaca vai parar aos 22 metros. E esse foi o pior resultado, né? Com base na sondagem SP3. Certinho? Então, qual é a capacidade de carga geotécnica admissível? 307 kN. 307. E a estrutural? 700. Qual que eu vou usar como carga de trabalho? 307. 307. Perfeito. Aí eu venho aqui, ó, e já posso construir o quadro de estacas. Quadro de pré-moldadas. Aí eu pego, posso copiar esse aqui, posso copiar esse troço que está aqui, são as mesmas cargas, né? Dou um Ctrl C, colo aqui. Venho, mudo a carga de trabalho, agora são 307 kN. 307 kN são 30,7 toneladas numa estaca, tá? Então vamos lá, 307. Automaticamente já são feitos os cálculos dos números de estacas, carga por estaca. A gente tem que mudar quem? O comprimento unitário. Cada uma das estacas vai ter quanto? 22 metros. Então a gente muda isso aqui, né? Pronto. Então, no caso da pré-moldada, nós vamos precisar de 172 estacas ao todo, com um comprimento total de 3.784 metros. Certinho? Sim. E aí depois dessa etapa que está aí, né? É a etapa de desenho. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Para desenhar. É calcular quem? O espaçamento entre as estacas. Exatamente. Ó. Espaçamento em centímetros. Que é 2,5 vezes o diâmetro da estaca, que é 26 centímetros. Então, fazendo esse cálculo, dá 65 centímetros de espaçamento mínimo. Então, um bloco de 6 estacas. Um bloco de 6 estacas. Deixa eu inserir aqui uma estaquinha. Geralmente a configuração é bem simplesinha, ó, 6 estacas.
Tá? Tudo bem? Eu vou, para representar o centro do pilar, deixa eu colocar uma coisinha aqui para representar o centro do pilar. Então, esse x que eu estou colocando aqui, ó, vamos dizer que é o centro de carga do pilar. Centro de carga. Ele tem que coincidir com o centro de carga do bloco, certo? Para que cada uma das estacas receba 1/6 da carga. Se não houver essa coincidência, as estacas vão ficar com carregamentos distintos. Então, para que cada uma das estacas receba uma carga de 280 kN, está vendo? O primeiro pilar, 6 estacas, 280 kN cada uma. O centro de carga do bloco tem que coincidir com o centro de carga. O centro de carga do bloco tem que coincidir com o centro de carga das estacas. Então, eu marco as estacas a partir do centro. Tá? Eu posso usar 65. Então, venho aqui, ó, e marco 65. Né? Certinho? Sessenta e cinco. Aí vocês podem fazer isso desenhando à mão, pode fazer isso no AutoCAD, que é mais fácil, né? É mais rápido. E aqui? Quanto que vocês colocaram de espaçamento? 35. 35? É um bom espaçamento. É um bom espaçamento, né? Por quê? É porque tem que ter no mínimo 65 entre as estacas. Então, nessas daí, como a gente começa a contar do centro do perfil, né? Para não ficar número quebrado, vou ficar 32,5 para um lado, 32,5 para o outro. Isso aí. Aí. Vocês estão respondendo tudo direitinho. Um trabalhinho desse faz bem para a pessoa, né? A pessoa acaba, quando ela tenta resolver o problema, ela acaba aprendendo. Então vai ficar 35 para um lado, 35 para o outro. Fica bacana. Fica um espaçamento de 70 centímetros. Não é? Ligeiramente acima dos 65. E com um número inteiro múltiplo de 5 em centímetros. Essa é a ideia. 9 estacas. 9 estacas é parecido com esse bloco que está aqui, bem parecido.
certo? Então, como que seria um bloco de 9 estacas? Faz uma outra fileira dessa, só que agora mais no Isso. centro do pilar. Isso aí. É até intuitivo, né? Eu pego aqui, ó. Faço 3 fileiras. Três fileiras. Fica um bloco quadrado, certo? Fica um bloquinho quadrado. Com o centro. Vou colocar outra corzinha aqui. Um centro aqui. Aí eu posso colocar, nesse caso aqui, 65 para um lado, 65 para o outro, já é um número redondo, né? Então eu posso colocar 65 para cá. Sessenta e cinco nesse intervalo. Não vou ficar fazendo muito detalhe de desenho não, tá, gente? 65 para cá. 65 para cá. Beleza? Um bloco quadradinho. O que mais de diferente que a gente tem? Tem um bloco de 11. Professor, Ah, só uma dúvida, nesse detalhamento precisa aparecer o pilar? precisa, Sim, sim. precisa. A orientação do bloco, aqui o bloco quadrado não tem muito erro, né? Porque independe da orientação. Mas esse aqui, ó, vai depender da orientação do pilar. Então, se o pilar tiver a sua maior dimensão assim, ó, o bloco fica com essa orientação, né? Agora, se a maior dimensão do pilar for em X, aí esse bloco ele vai ter que ser girado, vai ter que ser rotacionado 90 graus. Tá certo? Entendido? Sim, obrigada, professor. E aí, bloco de 11 estacas, como é que fica? A gente já tinha visto o bloco de 11 estacas? Já. Você já tinha um modelinho? Esse aqui, ó, 8, 4, 4, 8, 10, 11. Esse modelinho aqui, né? 4, 3, 4. 4, 3, 4. Parece até esquema de time de futebol. 4, 3, 4. É um bloquinho de 11. Bloquinho de 14, vocês tinham? De modelo? Não. Não? Não. E aí, como é que vocês fizeram? Hein? Bloquinho de 14. Peraí que eu tô olhando aqui. 2 fileiras de 5 e uma de 4. 5, 4 e 5. Né? Eu também. 5, 4, 5. A ideia é essa mesmo. Não é isso?
5. Quatro. E 5, não é isso? Fica 14. E aí é interessante usar aqui assim, ó. Qual o espaçamento? 65, 65. 65, 65. Aqui vocês vão usar essa ideia do 35, não é isso? Isso. 35, não é? Então aqui assim, deixa eu só fazer umzinho. Esse aqui o nosso 35. Beleza, fica resolvido aqui assim, né? Aí essa distância aqui de centro a centro tem que dar superior a 65. Essa distância daqui assim, daqui até aqui, certo? Tem que dar superior a 65. Aquela história, né? Então, qual vai ser a distância em x para que essa diagonal seja superior a 65? Então, é igual raiz de 65 ao quadrado menos 35 ao quadrado. Deu aqui 54,77. Tá vendo? Então, se eu usar 55 para um lado e 55 para o outro, já é suficiente. Não precisaria de usar 65. Entenderam? Sim. Mas usar 65 também não é ruim, né? É só gastar mais dinheiro, né? Porque o bloquinho vai ficar maiorzinho, vai ficar... Se você usar 65, vai ficar 20 centímetros maior. Então, aqui... Pode usar 55, né? Vocês entenderam, gente? Tudo bem? Sim. E onde que está o centro do pilar? O centro do pilar está aqui assim, ó.
bloco de 14 estacas. Bloco de 15, vocês tinham o modelo? Não. Não. Como que ficou o bloco de 15? 3 fileiras de 5. Isso, 3 fileiras de 5, perfeito. Aí é bem simples, né? Aí não precisa nem de detalhar muito, ó. Uma, duas, três. Tá certo? E o posto do elevador? Foram 28 estacas. 28 estacas. E o posto do elevador é aquela história, né? Você tem uma geometria que é um U. Ele é assim. Professor, rapidinho. Oi. Qual é a conta que você fez mesmo para achar o 0,55? Só para eu anotar aqui. Ó, o que acontece? Deixa eu detalhar para você. O nosso x do problema é o 55, não é? Sim. A diagonal, ela tem que ser maior do que 65. Então, ó, a conta é assim, 65 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 35 que ficou definido ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então, esse x ele vai ficar sendo a raiz de 65 ao quadrado menos 35 ao quadrado. Foi isso que nós fizemos, não foi? Ó, raiz de 65 ao quadrado menos 35 ao quadrado. Tá certo? Aí dá um número quebrado, 54,8, arredondo para 55. Bom, Entendi. o pilar do posto do elevador tem uma geometria em U, que é assim. O centro de carga dele vocês aprenderam, eu ensinei. Certo? Como é que calcula? Centrinho de carga. Está por aqui, né? Você está precisando de 28 estacas. 28 estacas, e a ideia é tirar as estacas do fundo do poço do elevador, como foi feito no caso das estacas hélices. Nas estacas hélices eu precisava apenas de 20. Então ficou 10 para um lado e 10 para o outro. Né? Agora eu vou precisar de 28, então vai ficar 14 para um lado e 14 para o outro. A ideia é a mesma. Tá? Então eu tenho que partir do centro de carga do pilar. Aqui assim, ó. Para marcar as minhas estacas. 7 na verdade, 14. Então, podem ser duas filas de 7 aqui, certo? Então, eu pego aqui, vou dar um Ctrl C, colar uma estaquinha aqui.
gente vai partir daqui, ó. 2 filas de 7. Fica algo assim. Foi isso que vocês pensaram? Hein? Eu não. Não, eu pensei diferente, mas... Oi? Eu não. Eu coloquei. Eu sei o que você pensou. Deixa eu ver se eu adivinho. Você Vai, pegou tá. esse bloco aqui com essa geometria e colocou 2 blocos. Qual geometria? Essa aqui que que foi definida anteriormente para 14. Essa aqui. Essa que eu modifiquei. Eu coloquei 2 seguidas de 5 e depois uma de 4. Também fiz assim. Também. Esse modelinho que tá aqui fica mais simples para ser executado, tá? O de 7? Assim, 2 filas de 7. Aqui ficou 14 para um lado, 14 para o outro, fica mais fácil. Pelo que eu estou entendendo, você fez assim, ó. 2, 3, 4, 5. Você pegou, fez 5. Cinco. Exatamente. Exatamente. Assim fica um pouquinho mais cara a sua estrutura. Eu tô começando a entender que eu sou muito careira. Tô tacando Se tudo você do mais quiser que caro. quiser que seu cliente gaste mais, aí você faz isso aí. Mas esse bloco aqui é mais complicado, tá? Até tem uma geometria mais complicadinha. Isso aqui fica mais simples dessa maneira. Beleza, gente? Agora, um detalhe que eu falei para vocês é o seguinte, essa distância aqui, ó. Você tem que estabelecer essa distância aqui, daqui até aqui. Ó. Do centro da estaca até a face do bloco, essa distância, tem que ser maior do que quanto? Vocês devem ter calculado, né? Tem que ser maior do que 28, porque são 15, né, da face da estaca até a face interna do bloco, mais 13 do raio da estaca. Exatamente, tem que ser maior do que 28.
Professor, eu estou um pouco em dúvida nessa questão da distância. Como que você está calculando? Essa que eu estou falando agora, nesse Sim. instante, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o desenho aqui do bloco. Deixa eu lembrar aqui como que era o desenho do bloco. Só um instantinho, hein, gente? É 235 de fora a fora, né? 235 de fora a fora. Menos 50, que são as espessuras das paredes do poço. Dá 185. Interno, dividido por 2, dá 92,5. 92,5. Então, ó, uma distância que não tem para onde fugir, que foi definida pelo arquiteto, depois foi o projetista estrutural também, 92,5 daqui, cadê o troço? 92,5 daqui para cá, ó, do centro de carga até a face. Então, essa distância, como eu disse, 92,5. Deixa eu pegar aqui um caixinha de texto. A distância do centro da estaca até a face interna do poço foi isso que foi dito anteriormente. Tem que ser igual a 13, que é o raio da estaca, não é isso? Mais 15, maior ou igual a isso. Ou seja, maior ou igual a 28. Se você pegar 92,5 e somar com 28, dá 120,5. Tá? Então, ó, para marcar essas estacas aqui, para ficar exatamente 28, para marcar aqui, ó, daqui para cá, e ficar exatamente 28, eu precisaria de 120,5. Mas 120,5 é um número quebrado. Então a gente pode usar quanto? Sempre arredondar para cima, tá? Para um múltiplo de 5. Então a gente pode usar 125. É razoável. Tá? Então aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui 125. Professor, novamente eu fui muito careira e coloquei 5 centímetros a mais que o esperado. 130? 130. Uhum. Mas é porque quando você fez aquele de 20, eu lembro que não tinha ficado exatamente igualzinho também. Tipo, não ficou no extremo, né? Igual você fez aí agora, porque era 120,5, né? Você colocou agora 125. Aí eu não me liguei em arredondar para primeiro, assim, para 125 e já fui logo para 130. Entendi. Tá? E aqui, daqui para cá, pode usar o que a gente já viu usando, que era o 65, né? Não, 65 não. Vai ter que usar 70, porque quando for fazer a alocação aqui, ó, isso é uma outra questão.
quando for fazer a alocação, vai ter que... Não, pode ser... Não, pode ser 65, sim, sem problema. É só marcar 65, não vai ter dificuldade, não. Esse aqui estava falando bobagem. Aqui pode ser 65. Professor, de 15 estacas, você usou a distância de 65? É 65, tranquilamente. Tá? Entendido, gente? Entendido. Agora eu vou colocar uma situação para vocês aqui, ó. Vou colocar uma situação aqui. Vamos continuar no Excel. Vamos ver se eu consigo fazer isso tudo no Excel. Esse projeto vocês fizeram. A plantinha está lá, tudo bem. Maravilha. Agora, olha só. Imagina a seguinte situação. Vamos construir aqui uma imagem. Aqui está o limite do seu terreno. E aqui, o vizinho. Só um instantinho. Aqui está o seu vizinho. Tem uma obra aqui, tá? Tem uma construção aqui. Não foi o caso do trabalho de vocês. No trabalho de vocês, vocês tinham liberdade para colocar esses blocos todos aí. Aí, digamos que o pilar... Vou pegar um pilar aqui. O pilar está junto ao vizinho aqui, assim, ó. Tem uma estrutura, né? É uma estrutura. Tá? Com a estaca pré-moldada de concreto, o bate-estaca, ele não vai conseguir executar as estacas aqui muito próximo do vizinho. E outra coisa, ó, vamos pegar esse bloco todo aqui, ó. E da mira. Deixa eu pegar aqui mais fácil aqui. 3, 6, né? Não é isso? Ó. Você não vai conseguir fazer isso aqui, ó. Estão entendendo? Sua estaca não vai poder invadir o terreno do vizinho. Então, o que está acontecendo aqui? O que vai acontecer aqui, ó? Suas estacas terão que ser executadas aqui para dentro. Do próprio terreno, do seu próprio terreno. Então, o seu bloco vai ficar, teoricamente, assim, a princípio. Tá? Professor, isso não causa um desequilíbrio da carga que vai descer do pilar? É nesse ponto que eu quero chegar. Porque se você observar o centro de carga do bloco está aqui, né? Não é isso? Sim.
E o centro do pilar está aqui. E a minha estaca, o cara que executa, tá? Lá da empresa que faz a cravação da estaca, ele diz o seguinte, ó, eu consigo chegar aqui a 50 centímetros da divisa. Eu consigo chegar a 50 centímetros. É isso que ele está dizendo. Tá? O que eu tenho que fazer? Se eu tiver essa situação, a carga no pilar ela vai chegar numa posição excêntrica em relação ao centro do bloco. Com isso, eu vou gerar um esforço de momento, tá? Muito elevado. Eu tenho que combater esse esforço de momento. Aí, para isso, o que eu vou usar? Eu vou usar uma viga chamada viga de equilíbrio, ligada a um outro pilar que vai estar aqui, ó. Então, eu vou ter um outro pilar, que é esse aqui, vamos dizer que seja o P3. Tá? Vou ter um outro pilar aqui assim, ó. O P3 são 6 estacas, certo? Ó, P3, 6 estacas, esse aqui. O pilar P2 tem 9 estacas, esse aqui. Esses dois estão envolvidos aqui no problema agora. P2 agora está envolvido no problema, esse aqui, ó. Esse cara que está aqui. E para o P2 eu tenho, então, 9 estacas. Vou pegar aqui, vou dar um Ctrl aqui. Esse P2 aqui está com a carga maior, né? Tem 9 estacas. Está aqui. Eu vou ligar uma viga agora do P1 para o P2. Não, desculpe, do P3 para o P2, né? P3 para o P2. Então, eu vou inserir aqui uma gordinha aqui assim, ó. Essa linha gordinha deixa eu alinhar aqui melhor as coisas, porque eles estão alinhados, né? Essa linha gordinha, colocar aqui preto nela, eu vou chamar de viga de equilíbrio. Tá? Viga de equilíbrio. Ela vai passar aqui no centro do bloco, no centro do pilar também, direitinho, bonitinho. Vai chegar lá no centro do outro pilar. Tá? E aí eu vou escrever aqui assim, ó. Vou escrever aqui assim, ó. VE. Colocar em negrito. É a chamada viga de equilíbrio. Certo? Essa viga preta que eu estou colocando aqui. Para vocês terem uma ideia de uma figurinha mais palpável, sim, pode falar.
Não, eu ia perguntar. Esse caso acontece em casos bem específicos, né? Onde o pilar não pode ficar mais para dentro do terreno. É muito frequente, né? É muito frequente? É muito frequente, porque vocês acabam... Vocês já estão fazendo os projetos de vocês de arquitetura, né? Sim. Muitas vezes vocês colocam um pilar na divisa. Tá? Geralmente o prédio tem um recuo, mas o embasamento, né, a parte inferior, geralmente chega lá na divisa. Estou certo ou estou errado? Não. Pensando aqui. É porque eu estava pensando exatamente nisso do afastamento, né? Que normalmente a gente tem que pôr um afastamento. De quem é a culpa? É de vocês. Vocês falam, ó, o pilar vai ter que chegar aqui. Aí o projetista colocou um pilar aqui assim, ó, a estrutura está chegando aqui. Então, ó, tá vendo? Eu tenho que ligar com vigas nos pilares. Isso encarece mais também? Fica mais caro, mas é o que tem que ser feito, né? Eu tô brincando, a culpa de vocês, não. É o que tem que ser feito mesmo. Porque embaixo do prédio vai ter a garagem, enfim. Vai ter aquela parte toda do embasamento embaixo, ou eventualmente uma área com piscina, uma área gourmet, que vai ter que chegar até o limite. Tá certo? Entendido? Entendido. Então essa imagem tridimensional aqui mostra a ideia. Supondo que eu não tenha essa preferência de deixar o pilar na rente do terreno, é só colocar ele mais para dentro, né? Ali onde encaixa o centro do bloco de estacas. Olha, o que vai acontecer é o seguinte: o projeto ele vai ser definido da maneira que você quiser. O que acontece é que o projetista de fundações ele vai ter que se adaptar. Você não vai projetar pensando nessa situação que está aí, desconfortável. Tá? Essa situação vai ter que ser resolvida de alguma maneira. Você entendeu o que eu falei? Sim. Entendeu? Uhum. Muito bem. Eventualmente, o que acontece? Com essa situação que está aí, dessa maneira, você vai ter uma excentricidade que vai ser quanto de excentricidade? O que a gente chama de excentricidade? Vamos pegar aqui uma linha. Ó. Essa distância aqui, ó, do centro do bloco até o centro do pilar. Então, deixa eu Ctrl+C, Ctrl+V, colocar uma outra linha que está aqui. Ó. Essa distância é o que a gente chama de excentricidade. Então, vamos inserir aqui. Ó. Que a gente vai chamar simplesmente de E minúsculo, tá? Esse E minúsculo vai ser a excentricidade. Vou colocar uma fontezinha um pouquinho maior, negrito. Ok. Tá vendo? A excentricidade está assim. Agora, e se eu pudesse, ao invés de usar um bloco dessa maneira, essa foi a maneira pré-definida para o bloco de 6 estacas, né? Nós definimos agora há pouco. Se eu puder pegar aqui, ó, fazer isso aqui, vou dar um Ctrl aqui, Ctrl. Vou pegar essas estacas e vou deslocar. Vou colocar elas todas alinhadas, tá? Deixa eu alinhar melhor aqui. Todas elas, as 6 estacas alinhadas.
Qual é a ideia disso que está aqui? Por que eu estou fazendo esse processo? Para diminuir a excentricidade. Tá? Porque agora a excentricidade vai passar para onde? Ó, vai diminuir. Ela vem para cá. Ó. Quanto maior a excentricidade, pior. Agora a excentricidade é esse valor aqui, ó. Então, se eu tiver espaço aqui no meu terreno para fazer isso, de repente é uma boa. Colocar as estacas alinhadas aqui na divisa. Tá? Se o pilar tem 20 centímetros de dimensão aqui, ó, qual é a excentricidade? Vamos escrever aqui a excentricidade. Ó. Excentricidade em centímetros. Repetindo, a pergunta que eu fiz. Se o pilar tem 20 centímetros, a estaca pode chegar até 50 centímetros da divisa. Qual o valor da excentricidade? $50 mais metade do pilar, 10. 50 menos, né? Isso. Porque ó, a excentricidade é daqui até aqui, ó. É de centro de pilar a centro do bloco. O centro do bloco mudou. Opa. Deixa a viga quieta. Esse xizinho mudou para cá agora. Tá vendo? Então, qual é a excentricidade? 40 centímetros. Concorda comigo? Sim. Vocês estão enxergando bem? Sim. Tá? Qual é a distância na planta do centro desse pilar, que é o P2 para o P3? De centro a centro. Ó, eu estou perguntando aí para vocês, peguem na planta de vocês aí. Qual é essa distância aqui? Daqui, do centro do pilar P2 para o centro do pilar, que é o P3. Quero saber justamente essa cota. 10 metros. 10 metros, não é isso? 10 metros? É. Então, essa distância aí são 10 metros. Vocês estudaram estruturas isostáticas, não estudaram? Estruturas isostáticas? Em alguma disciplina? Sim, professor. Faz equilíbrio de momento, de força. Então, agora eu vou pegar essa viga aqui, eu vou trabalhar como se fosse uma estrutura isostática. Vou dar um Ctrl+C nela, vou Ctrl+V, eu vou trazer ela para cá, ó, vou isolar ela aqui embaixo. Ó. Vou colocar 2 apoios para essa viga. Um apoio alinhado aqui com o centro do P2. Ó, vamos inserir aqui. Um apoio. Cadê a figurinha? O apoio. Esse aqui, ó. Esse aqui é o pilar P2, esse apoio está representando P2. Tá? P2 e o bloco dele correspondente.
Aqui, esse outro pilar vai ser correspondente ao centro do bloco de 6 estacas, que é esse bloco que está aqui, correspondente ao pilar P2. Tá? A carga de P2, vamos inserir aqui uma setinha para fazer a carga de P2. Está chegando aqui, nesse extremo. Tá certo? Então, vamos colocar aqui assim, ó. Que esse aqui é quem? P2. Esse aqui é o P2. Que é igual a quanto? Na nossa tabelinha de carga. Digamos que seja essa carga aqui, ó, do P2. 2.400. Não, esse é o P3, né, gente? O P3 é 1.600. Esse da divisa é o P3. Estou fazendo confusão aqui, ó. Aqui é o P3, que é igual a 1.600 quilonewtons. O P2 é o outro camarada que está bonitinho lá com as 9 estacas. O P2, ele está aqui, ó, chegando aqui. Esse é o P2 com 2.400. Tá certo? Centradinho, bonitinho. Essa distância aqui, ó, vamos chamar de x. Essa distância daqui até aqui. Vamos chamar de x, tá? X. Essa distância daqui para cá, a gente já tem um nome para ela, que é excentricidade. Certo? Então, essa distância aqui, ó, a gente já tem um nomezinho para ela, é a excentricidade. Ezinho. Aqui nos apoios, a partir dos apoios eu distribuo as cargas para as estacas. Então, vamos colocar aqui uma setinha agora, ó, de reação. Reação nos apoios. Ó, eu tenho a reação neste apoio que está aqui. Vamos colocar uma outra corzinha para reação. Vou colocar essa cor aqui, de burro quando foge. Essa reação que está aqui e essa reação que está aqui, ó. Reação nos apoios. Estão lembrados disso? Olha só que emocionante. Vocês vão colocar em prática um negócio que vocês achavam que servia para nada. Então, isso aqui, ó, é a reação R2. Vocês ficam felizes com isso? Não, pouco. Não? Plena sexta-feira? Nossa, professor, não mesmo. Aqui, ó. Uma moleza. Que agora você vai ter condições de calcular quem? Ó, quem que eu quero descobrir aqui, principalmente? A força R3. Que força R3 é essa? A reação R3 é a carga que vai chegar nas 6 estacas. Em virtude dessa excentricidade, eu posso dizer que o que vai chegar nas 6 estacas vai ser mais do que 1.600 kilonewtons. Tá? Daqui a pouco a gente vai calcular isso. Mas deixa eu parar aqui o compartilhamento para conversar com vocês. Vocês estão precisando de
Deixa eu parar aqui um pouquinho. Espera aí que meu computador está muito lento. Daqui a pouco a gente volta para o desenho. Aqui, agora, olha só. Observem bem. Essa aqui é minha caneta, né? Que é a varinha do Harry Potter. Agora essa varinha do Harry Potter aqui vai virar uma viga. Isso aqui vai ser uma viga. Tá? Então, isso aqui vai representar a minha viga. Esse é um apoio, que é o apoio lá onde está a reação R3, né? Ó, o pilar P2 está aqui nesse extremo da viga. O pilar P3 está aqui. A reação R2 está aqui e a reação R3 está aqui. O que essa viga faz? Como que ela se movimenta? Ó, a ideia dela é fazer essa transferência de carga aqui. Tá vendo? Tá vendo o movimento aqui? Então, o que vai acontecer no apoio correspondente a R3, que é esse meu dedo indicador esquerdo que está aqui? O que vai acontecer? Vai ter um aumento de carga. E onde que vai ter um alívio? Lá em P2. Entenderam? Ó, o movimento. Sente o movimento aqui da viga. Então, está tendo um alívio lá em P2 e vai ter um acréscimo no bloco de 6 estacas que está perto da divisa, que é esse que está aqui no meu dedo indicador, que é esse aqui, esquerdo. Entendeu? Na teoria, sim. Exatamente isso. Beleza, o computador está meio lento. Professor, Fala. eu ia tirar uma dúvida, porque eu ainda fiquei um pouco em dúvida sobre a questão da caixa do elevador. Aquelas fotos que você colocou no Excel, era tipo só representando ou você colocou na medida certa? A distância entre as estacas? Eu fiz o desenho fora de escala, mas tudo que eu escrevi é porque eu estou fazendo o desenho no Excel, né? Eu não estou conseguindo marcar em escala bonitinho. Mas tudo que eu escrevi é o certo. Ah, entendi. É isso que eu queria saber. Obrigada, professor. Nada. Aí, olha só. Se você pegar aqui um ponto de referência, vamos escrever aqui, ó, um ponto A de referência. Vou colocar bem grande aqui, um A maiúsculo, uma fonte 20 aqui. Ó, o ponto A, ele vai estar onde? Nesse apoio aqui, tá? Nesse apoio que está aqui. Se eu fizer o somatório dos momentos em relação ao ponto A, tá? O ponto A está aqui. Quais são os esforços que eu tenho aqui, ó? Vamos escrever isso. Deixa eu escrever aqui, deixa eu aumentar a fonte para vocês enxergarem legal. Com a fonte 20. O que eu tenho em relação ao ponto A de esforço? Eu tenho R3, tá certo? R3. Ele está distante quanto do ponto A? Ele está distante x. A distância é x.
Então, R3 vezes X tem que ser igual para o equilíbrio de momentos. R3 vezes X tem que ser igual a P3, que é a outra força, vezes X mais E. Concorda comigo? P3 vezes, aí vem X mais a excentricidade. Tá? Então, manipulando essa equação de cima, eu quero descobrir quem é o R3 da história. Então, eu vou passar o X dividindo, tá certo? Ó, eu vou passar o X para cá dividindo. Aqui já está suficiente para mim, já tem condições de calcular o R3. Não precisa de fazer mais nada. O valor de X é quanto? Vou colocar em centímetros. Qual é o valor de X? Olha para a figurinha. R$ 9,60? 10 é de centro a centro. É isso. Menos a excentricidade, que é 40. 40. Perfeito. 9,6. O X é a distância de centro a centro menos a excentricidade. Então, fica 9,6 metros. Distorci o meu desenho aqui, ó. Sacanagem. Deixa eu voltar aqui atrás. Meu desenho ficou todo distorcido. É porque aumentou a fonte. Aumentei a linha. Aí, deixa o desenho bonitinho aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Aumentar o zoom aqui. Vamos fazer essa brincadeira aqui. Então, somatório de momentos em relação ao ponto A, ficou R3, né, vezes X, igual a P3 vezes X mais a excentricidade. Foi isso que nós vimos. Então, o R3, ele fica igual ao quê? Ele fica igual ao P3 vezes X mais a excentricidade dividido por X. Fica assim. E aí nós vimos que o X em metros é igual a 9,6 metros, certo? E a excentricidade em metros, nós vimos que é 40 centímetros, ponto 4. Ora, deixa eu só dar fazer um alerta para vocês aqui. Deixa eu só fazer um alerta para vocês aqui. Essa excentricidade eu calculei com base em quê? Na informação dos 50 centímetros que o executor consegue chegar da divisa. Isso é para estaca pré-moldada, é um valor típico. Eu não estou doido, não. Esse valor aqui é um valor típico de obra. Tá? Não estou chutando. Agora, se fosse estaca hélice, essa distância aumentaria. Seria uns 80 a 90 centímetros. Tá bom? Então, essa é uma informação que não tem nos livros. Tá? É uma informação de prática de projeto que eu estou passando para vocês. Se fosse estaca hélice, esse valor aqui de excentricidade chegaria a 80 a 90 centímetros. Beleza. Então, ó, eu tenho X, eu tenho a excentricidade. A carga em P3 é quanto? A carga em P3 está escrita ali, ó, é 1.600 kN.
em quilonewtons. 1.600. E aí a gente quer calcular o bendito R3 em quilonewtons. E aí essa fórmula que a gente acabou de deduzir aqui do equilíbrio de momentos, ó, vai ser igual, então, ao P3, que é esse valor aqui, vezes x mais a excentricidade. X mais a excentricidade é justamente os 10 metros, né? Então, é esse valor aqui, mais a excentricidade, dividido por x. Tá vendo como que a carga aumentou? Aumentou aqui 67 quilonewtons, ou 6,7 toneladas. Agora, qual vai ser a carga por estaca? Agora a gente tem que verificar se as 6 estacas são suficientes, porque ó, o que a gente está calculando aqui é o seguinte, está chegando 1.600 aqui na extremidade, e no apoio está chegando quanto? 1.667. Então, nas 6 estacas vai chegar a 1.667. A carga por estaca a gente chama de carga Q maiúsculo, em quilonewtons. Então, vai ser ó, igual a reação no apoio, que é esse 1.667. Vamos dar um acréscimo de 5% para levar em consideração bloco, viga, 5% aqui de acréscimo, dividido por 6 estacas. A carga por estaca está dando aqui, ó, 692 quilonewtons. Quer dizer, 292 quilonewtons. Essa carga aqui por estaca. Qual é a nossa carga de trabalho? 307. 307. Então, ainda está dentro da carga de trabalho. Está vendo? Está dentro da carga de trabalho. O que aconteceu com a excentricidade do bloco de P3? A carga por estaca, que era 280, que eu estou marcando em amarelo agora, 280, vai aumentar para 292 quilonewtons. Tá? Eventualmente, nesse caso não houve necessidade, mas eventualmente eu posso ter que aumentar o número de estacas em virtude da excentricidade. Professor, e nesse caso de ter que aumentar, a gente vai aumentando até que nessa divisão a carga por estaca entre dentro da nossa carga de trabalho, né? Tem que ficar abaixo da carga de trabalho. Abaixo da carga de trabalho. Tá bom? Uhum. Se você estabeleceu que a sua carga de trabalho é 307, né, com base lá na pior sondagem, tem que ficar abaixo desse valor. Deixa eu encerrar a gravação aqui.